Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor a todos vocês. Eu já peço que abram suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 1 e 2. Vamos continuar meditando nessa carta de Pedro, porque é uma carta que tem nos ensinado muito acerca de Deus, acerca do homem, acerca das relações humanas também. E vamos abrir 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2, e vamos ver quais são agora os novos encorajamentos e os novos conselhos de Pedro para a igreja. Então vamos ler. Verso 1 e 2 diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Pedro vai dedicar aqui 6 versículos a aconselhar as mulheres em relação aos seus maridos. 6 versículos a encorajar essas mulheres. E depois um versículo para falar dos homens. Então, algumas pessoas leem isso aqui e podem dizer, Pedro ele já é machista porque manda as mulheres se sujeitar, né, aos maridos. Então já começa o machismo de Pedro aqui. Segundo, Pedro já é machista também porque ele escreve 6 versos aqui, né, dedicado à mulher, 6 versículos, e só um aos homens. Então aqui é um grande machista escrevendo. Primeiro, quando a gente analisa o contexto, a gente percebe que Pedro ele dedica 6 versículos às mulheres, não porque é machista, mas porque ele está se dedicando simplesmente às mulheres. Que ele está escrevendo aquelas pessoas que estavam mais propensas à opressão. Então ele dedica mais do seu tempo, mais da sua atenção a esse tipo de pessoa. Então isso é o inverso. Ele não está sendo machista, ele está demonstrando a preocupação dele com as mulheres. Então é por isso que ele dedica mais versículos às mulheres do que aos homens. Lembrando, Pedro está escrevendo a pessoas que poderiam estar em uma situação opressora. Tá? Opressora aqui de verdade, não estou falando de bobeira não, né? Uma situação opressora mesmo, de verdade. Então ele dedicou um bom tempo aqui da sua epístola, uma boa parte da sua epístola, aos escravos, por exemplo, né? Ele se preocupava, ou seja, isso não era que Pedro defendia a escravidão, era a favor da escravidão e que Pedro era um senhor de escravos. Não, é porque ele entendia que esse povo que era cristão, né? Ele escreve aos escravos cristãos, ele entendia que eles precisavam mais da atenção dele, da atenção do apóstolo, da preocupação do apóstolo. Então, aqui não era que Pedro defendia a escravidão, mas que ele queria encorajar os escravos. Então não é que Pedro é machista porque escreve 6 versículos aqui, se dedica mais, na época não tinha versículo, mas ele dedica um texto maior às mulheres do que aos homens. Não é porque ele é machista, é porque ele está preocupado com as mulheres. Isso é diferente de machismo. Porque ele poderia muito bem desprezar as mulheres e não dar conselho a algumas mulheres. Como muitos naquela época também tratavam as mulheres como desalmadas também. Como se mulheres não tivessem almas. Como se mulheres também fossem objetos. Então aqui é o contrário. O apóstolo ele se preocupa com as mulheres ao ponto de se dedicar mais às mulheres do que propriamente aos maridos, né? Nessa epístola dele. Então é uma preocupação do apóstolo, ele quer ajudar essas mulheres, ele lembrou das mulheres, ele quer encorajar essas mulheres. Então ele começa o verso 3 aqui dizendo: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Por que do mesmo modo? Porque Pedro está falando de sujeição aqui, Pedro está falando de submissão, né? Pedro ele está falando da relação do cristão em relação ao mundo, da relação do cristão que é escravo em relação aos seus senhores, e agora ele vai falar da relação das mulheres cristãs aos seus maridos que não são cristãos. É importante frisar que Pedro também aqui, ele está pensando na conversão desses maridos. Isso é importante. Por quê? Porque um marido cristão que foi realmente convertido a Cristo, ele vai tratar sua mulher com honra. Ele não somente isso, ele deve tratar. Porque o Senhor Jesus, ele está de olho nesses maridos. Esses maridos vão prestar conta
por aquilo que fez às suas esposas. Então, Pedro aqui ele visa a conversão também dos maridos dessas mulheres, tá? Porque ele sabe que o marido convertido, ele não vai oprimir a esposa, ele não vai tratar a esposa como se ela não tivesse alma, mas ele vai tratar a esposa como um vaso nas mãos de Deus. Ele deve toda a honra a essa esposa. Então, Pedro visa isso. Então, focar somente na submissão aqui nesse texto estaria errado. Tá? Porque ele pede para que as mulheres se sujeitem aos maridos. Ele pede. É um dever das mulheres isso, mas é um dever do marido cristão amar a esposa como Cristo amou a igreja. É um dever do marido que é convertido morrer pela vida da esposa. Ou seja, ele tem a vida dele como inferior à esposa nesse sentido. Por quê? Se é para alguém morrer aqui, que morra eu como marido cristão e não ela. Então, esse é o pensamento cristão. Esse é o pensamento cristão. O pensamento cristão ele vai redimir as relações humanas, inclusive o relacionamento de marido e mulher. Tá bem? Então, ele não é machista, não. Pedro não é machista por pedir para, ou mandar, ou ordenar, ou aconselhar as mulheres a se sujeitarem aos maridos. Não. Porque no verso 7 ele diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra. Ou seja, os cristãos aqui devem tratar as mulheres com honra. Tá? Então, a gente sabe aqui que ele diz, como eu já disse aqui antes, né, que do mesmo modo, isso aqui está ligado aos versos anteriores, com certeza. Porque no verso 13 ele diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Porque os cristãos, eles corriam o risco de terem Cristo como rei e então não submeter mais a nada e mais ninguém. Pedro não, aconselha eles: sujeite-se ao rei, sujeitem-se aos governantes, aos governadores, tá bem? Sujeitem-se. Aos escravos, no verso 18 ele diz: escravos, sujeitem-se a seus senhores, com todo respeito. Tá? Então, do mesmo modo, mulheres, ou seja, é o mesmo assunto. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Aqui, eu até li muito, né? Porque, primeiramente, eu vou focar um pouquinho sobre essa questão da submissão. Porque parece um assunto um pouco espinhoso para falar na nossa época. É um assunto que muitos ouvem, né? É um assunto que muitos ouvem e sentem nojo disso. Como pode alguém no século XXI falar de submissão de mulher ao marido? Como pode? Preste atenção no seguinte: no cristianismo não é anormal falar de submissão. Não é anormal. Esse assunto da humildade, da submissão, é um assunto que está dentro do cristianismo. É um assunto próprio do cristianismo. É um assunto que lida com o coração humilde, com a alma do cristão. O cristão é alguém que luta contra a soberba e orgulho do coração. O cristão é alguém que entende isso, que sabe que o ego quer falar mais alto do que tudo, porém a palavra de Deus pede para que ele seja submisso, para que ele seja alguém humilde, né, que se sujeite. Né? Então aqui a submissão é um assunto que faz parte do cristianismo. Então os cristãos eles submetem, mesmo tendo Jesus como rei. Preste atenção, mesmo tendo Jesus como rei, o cristão submete, né, ao rei da terra, aos governadores, tá? Aos governantes. Eu não vou aqui dar outros exemplos ou entrar em pormenores, porque eu já preguei sobre isso em pregações já publicadas nesse canal. Tá bom? Então não vou entrar nos assuntos. Quando não obedecer, quando ser insubmisso, não vou falar disso, tá? Mas o foco aqui é a submissão. Os escravos submetendo também aos seus senhores. A gente vê Cristo aqui, como, mesmo sendo Deus, ele sendo submisso. A gente vê isso aqui em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Lembra do seguinte: Cristo era Deus. O cristianismo defende isso, prega isso. Ele era Deus encarnado. Então, ao invés de ele se apegar à sua glória, não. Ele submeteu ao Pai, mesmo ele sendo igual, mesmo ele tendo a mesma natureza divina do Pai, ele se submeteu. Então, a submissão está dentro do cristianismo, está no coração do cristianismo. A gente vê esse próprio Jesus aqui, na frente do sumo sacerdote,
respeitando o sumo sacerdote. Ele não desacata o sumo sacerdote. A gente vê ele também, frente a frente com Pilatos, como eu já preguei aqui, se submetendo à autoridade de Pilatos. E Cristo era Deus. Entende? Ele se submeteu ali a Pilatos porque ele reconheceu que a autoridade que Pilatos tinha como um governante vinha de Deus. Então ele se submeteu por causa de Deus. Não por causa de Pilatos simplesmente, mas por causa de Deus, porque ele entende que a autoridade que Pilatos tinha ali era uma autoridade dada por Deus. Então, aqui no verso 6 de Filipenses 2 diz, verso 5, perdão, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Então ele vai e se submete ao Pai. Se submete ao Pai. A gente vê na carta aos Hebreus dizendo para se submeter aos seus pastores e líderes. Então a submissão, ela está no cristianismo. Então, agora quando Pedro fala às mulheres, não é uma coisa assim, só as mulheres serão submissas. Não, Cristo foi submisso. A igreja é submissa aos seus pastores. Tá? A igreja foi submissa aos seus apóstolos. Os cristãos devem ser submissos às autoridades constituídas na terra. Os escravos cristãos devem ser submissos aos seus senhores. Os cristãos devem ser submissos aos seus patrões. Então a submissão está em tudo quanto é canto. Né? Quando a gente vê Paulo falando disso, ele está aqui junto de Pedro pedindo, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Né? Depois ele vai dizer, filhos, obedeçam aos vossos pais. Os filhos precisam ser submissos aos seus maridos. Então, negar a submissão na humanidade é ser cego. A submissão está em todo canto, gente, na humanidade. Até esses que se dizem livres de tudo, né? A gente está livre da Bíblia, a gente está livre do cristianismo, né? A gente está livre de uma sociedade, né, patriarcal, de uma sociedade machista. Até eles, mesmo sem saber, estão sendo submissos a um monte de coisa. A submissão faz parte da sociedade também. Existem presidentes, existem ministros, existe tudo isso, as autoridades continuam existindo. As mulheres que trabalham, que querem de alguma forma ser alguém na vida, elas são submissas a alguém. Quando não homens, são submissas às mulheres. Porque a submissão faz parte do relacionamento humano. Isso é importante, gente. A submissão faz parte do relacionamento humano. Então não é algo anormal isso aqui. Não é algo anormal. A gente sabe que, em última instância, homens e mulheres são iguais diante de Deus. São iguais diante de Deus. Em última instância, escravos e senhores são iguais diante de Deus. Tudo igual. Bota todo mundo diante de Deus, todo mundo é igual, tá? Em última instância. Agora, a gente se tratando aqui da harmonia da sociedade, do matrimônio, harmonia no lar, no casamento, existem papéis diferentes, sim. Existem papéis diferentes. Então, como a Bíblia, como a palavra de Deus orienta isso? As mulheres são submissas aos seus maridos. Os maridos amam, devem amar a esposa. Olha o nível, como Cristo amou a igreja. Se a gente for ver, qual é o mais difícil? A tarefa mais difícil é do marido. Amar como Cristo amou a igreja é um dever maior, é uma cobrança maior. Deus vai cobrar dos maridos, é algo muito maior. Entende? Então, de alguma forma as mulheres querem, né, odeiam isso. Tá? As mulheres odeiam, não, esse negócio de submissão, isso é ultrapassado, eu odeio isso. Agora para pensar. Os homens também do século XXI, quando leem isso aqui, devem achar estranho. Como assim? Eu amar minha esposa como o Cristo que foi pendurado na cruz, né? Morreu pelos homens, deu a vida a homens que nem honrava a ele, né? Eu preciso amar a minha esposa como ele amou a igreja? Não, também eu não quero isso. Então, percebam, homens também podem sentir nojo daquilo que Deus mandou. Na verdade, no fundo, é uma rebeldia àquilo que Deus manda. É uma rebeldia à orientação de Deus. O que Deus está dizendo é, a vida assim é melhor. A vida assim é a correta, é a certa, é o meu padrão para vocês. Eu criei vocês, eu sei qual é o padrão que vocês devem seguir para ter uma vida decente, uma vida boa, uma vida agradável. Entende? Então as mulheres vão negar a submissão e os homens vão negar o amor sacrificial também.
Então, os dois, a gente está numa sociedade que não é só a mulher que tem nojo disso, não. Os homens também terão. Tá bem? Então, aqui a submissão não é algo estranho ao cristianismo, nem estranho à sociedade. A gente vive se submetendo, tá bom? Vive se submetendo. Então, aqui o que Pedro está dizendo, sejam submissas, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Lembrando que esses maridos aqui são descrentes. São descrentes. É por isso que Pedro dedica bastante, né, uma boa parte aqui a elas. Por quê? Elas também corriam risco de ser oprimidas, né? Serem oprimidas por esses maridos, porque eles eram descrentes. Eles não tinham esse padrão do cristianismo, que é um padrão elevadíssimo de comportamento humano, né? É um padrão muito bonito. Né? É o padrão da humanidade aqui. Para mim é o melhor padrão. Esse é o padrão. Então, ele está orientando essas mulheres a se submeterem a esses maridos, tá bem? Agora, eu queria aqui só abrir um parênteses de algo que eu esqueci a vocês, né? Que fala assim, o cristianismo continua abusando das mulheres e tudo mais. E aqui eu citei os homens também que sentem nojo daquilo que Deus mandou os homens fazerem às mulheres. Então, tem nojo de tudo quanto é lado. Por quê? Porque, em última, aqui a análise mesmo aqui é que o coração humano ele é propenso a se rebelar contra Deus, seja mulheres e sejam homens. Tá? Então, as mulheres se rebelam contra Deus em relação ao que Deus falou e mandou as mulheres fazerem em relação aos homens. E os homens também se rebelam contra Deus em relação ao que Deus mandou eles fazerem em relação às mulheres. Tá? Mas aqui eu quero citar a vocês um homem de Deus, um pastor que é muito ortodoxo, né? Muito conservador, conhecido por todos por ser um pastor muito conservador, respeitado por isso, um pastor conhecido por não subir em eventos e em púlpitos junto de outros pastores que eram até conhecidos só porque esses pastores também dividiam os púlpitos com outros líderes liberais, tá? Líderes liberais, né? Que não acreditavam na palavra de Deus, né? Que negavam muitas coisas do cristianismo. Então, esse pastor que eu vou citar agora é um cara ortodoxo. Ele não se sentava nesse meio, né? Para você ver o nível de conservadorismo dele, de ortodoxia dele. Aqui é o Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones, um homem que defendia a submissão das mulheres, né, aos seus maridos, defendia tudo que os apóstolos defendiam. Então ele era um homem rigoroso na análise das escrituras, ele seguia aquilo ali. Então eu quero só citar aqui como esse homem conservador, né, conservador, que alguns podem pensar, conservador é alguém malvado. Olha como ele lidava com a esposa dele. Aqui é uma carta que ele escreve à esposa. Ele diz assim: obrigado por sua carta desta manhã, embora esteja zangado por você ter ficado até as 11h30 escrevendo. Tá zangado. Martyn Lloyd-Jones tá zangado com a esposa. Né? É óbvio que isso aqui era uma forma dele cuidar dela. Estava até 11h30 da manhã me escrevendo. Né? Não é que ele estava zangado de verdade. Então, aí ele continua: veja que você é mesmo incorrigível. A ideia de que eu me acostumei a ficar sem você é realmente divertida. Eu poderia falar muito tempo sobre o assunto. Como lhe falei muitas e muitas vezes, a passagem dos anos não faz senão aprofundar e intensificar o meu amor por você. Quando penso naqueles dias em Londres, em 1925 e 26, quando eu achava que não seria possível existir maior amor, eu poderia rir. Mas, sinceramente, durante o ano passado, cheguei a acreditar que não era possível a nenhum homem amar a sua esposa mais do que eu amava você. E, contudo, vejo que o amor não tem fim e que continua sendo verdade que a ausência faz o coração ficar mais apaixonado. Estou bem certo de que não existe em lugar algum nenhum namorado que, escrevendo a sua garota, seja tão louco por ela como eu sou por você. Na verdade, tenho dó dos namorados que... enfim, aqui já vai entrar em uma outra questão, né? Mas aqui a gente vê como o Martyn Lloyd-Jones ele amava a sua esposa, né? Ele diz: estou bem certo de que não existe em lugar algum nenhum namorado que, escrevendo a sua garota, seja tão louco por ela como eu sou por você, né? Então ele desafia esses namorados, né? Eles não são tão loucos por suas, né? Como eu sou tão louco por você. Ele está escrevendo na esposa dele, tá bom? Já era a esposa dele aqui. Olha como o Martyn Lloyd-Jones, o conservador, o teólogo ortodoxo, via a esposa dele.
né? É um homem convertido, um homem de Deus. Olha como ele tratava. E aqui eu não estou querendo diminuir, não estou querendo que você tenha raiva do seu marido cristão, porque não é romântico como Martin Lloyd Jones era. O meu propósito aqui é mostrar que um homem cristão que defende a submissão, né? que defende o que o apóstolo Paulo ensinava, o que o apóstolo Pedro ensinava, que ele não é um homem malvado que trata a mulher como um nada. Eu estou citando aqui um homem ortodoxo, conservador, e mostrando como ele tratava a esposa, como ele tratava a mulher. Ele defendia sim a submissão, mas olha, ele amava a mulher dele de maneira que ele até desafiava os outros, né? Como tem alguém que ama a sua namorada ou a sua esposa como eu amo você, né? Então é um lado do Martin Lloyd Jones que poucos conhecem. E eu li para vocês aqui, né? Só para dizer aqui como os homens de Deus, de fato, aqueles que amam a Deus, que seguem a palavra de Deus, como eles tratam as suas esposas. E eu citei um dos homens mais ortodoxos do século XX. Tá bem? Então, lembrando aqui, voltando, que um dos propósitos de Pedro é a conversão do marido. Então ele diz, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Eu quero aqui frisar uma coisa também. Aquele negócio, se eu não me engano, foi Francisco de Assis que disse, se eu não me engano, né? Pregue o evangelho e, se possível, use palavras. Ou seja, apenas viva, né? Se possível, se sobrar um tempinho, pregue a palavra. Tá bom? E as pessoas saem falando muito disso por aí. A ideia de Pedro não é essa aqui. A gente precisa contextualizar. Pedro está escrevendo a essas mulheres cristãs que são casadas com descrentes. Esses homens já tiveram contato com a palavra do Senhor. Eles já ouviram a pregação. Essas mulheres já pregaram. Eles já tiveram contato. Muitas delas se converteram ao lado do marido ouvindo o sermão. O marido não se converteu e ela se converteu, né? Então era o início do cristianismo aqui. As pessoas estavam ouvindo a palavra. Muitos tinham curiosidade, mas muitos não se convertiam. E muitos se convertiam. Então as mulheres se converteram e os maridos não se converteram. Mas ambos escutaram a palavra do Senhor. Porque Pedro deixa bem claro aqui, a fim de que, se ele não obedece à palavra, se ele não creu em Cristo, ele ouviu a palavra, mas não obedeceu, não creu em Cristo, aí ele entra nessa questão, né? Seja ganho sem palavras. Pelo procedimento de sua mulher. Observando. Então aqui o marido agora ele vai passar a ser um observador. Ele está observando a mulher que acabou de se converter. Ele está observando a esposa que segue a Jesus. Então é por isso que Pedro foca na sujeição. Ele foca na submissão, ou seja, mostra para o seu marido como você é respeitosa com ele. Mostra para o seu marido como você trata ele. Como você foi redimida. Mostra isso em casa. Respeite o seu marido. Né? Se sujeite ao seu marido. E para muitos isso aqui é escandaloso. E é importante aqui eu lembrar de uma coisa também. Aqui eu vou lembrando, né, de coisas que eu separei para falar e acabei esquecendo aqui. E é importante eu frisar. Tá? Pedro, é óbvio, ele está visando a conversão do marido. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esses homens já ouviram, eu já disse isso. Então, o desafio dessas mulheres aqui agora é ganharem os maridos pelo bom procedimento, pela submissão, pelo respeito, mostrando que ela é amável, respeitosa, tudo isso. E isso ainda é gritante ao ouvido de muitas pessoas. Eu quero dizer que a gente não precisa ter vergonha de pregar isso aqui. A gente não precisa ter vergonha. Sabe por quê? Porque o mundo, as mulheres do mundo, os homens do mundo, os ímpios que seguem ideologias malignas, eles não têm vergonha, por exemplo, de defender o aborto, o assassinato de criança no ventre da mãe. Alguns defendem isso até os 9 meses. O assassinato de criança no ventre da mãe. Alguns defendem isso até os 9 meses. Matar um bebê no ventre. Né? Eles não têm vergonha de dizer isso. Eles não têm vergonha de defender que criança com 12 anos de idade, mesmo sem a ordem ou sem o aval dos pais, troquem de sexo. Eles não têm vergonha de fazer isso. Eles não têm vergonha de defender o casamento homossexual. Não têm vergonha de defender isso. Né? Isso que na verdade deveria chocar a sociedade, e choca a sociedade.
Agora, quando a gente fala de uma coisa chamada submissão, ou de uns maridos amarem as esposas como Cristo amou a igreja, aí choca o mundo. Aí muitos têm vergonha e não falam mais disso, né? Porque vai agredir. Não, eles não se preocupam se estão agredindo a sociedade ou não. Eu vi um print de um rapaz, eu não vou citar o nome dele aqui, ele está sendo acusado de pedofilia e tudo, né? Sendo acusado. Eu li as conversas, li um monte de coisa, mas eu não vou citar o nome dele aqui, vou esperar o processo terminar. Mas eu vi um print, eu não sei se esse print é real, tá? Mas pelo que eu conheço dele, pelo que eu conheço desse rapaz, pelas coisas que já vi dele, parece ser verdadeiro, né? Um print da rede social dele que dizia o seguinte, que ele, né? Eu não vou usar exatamente as palavras que estavam ali, tá? Mas que a missão dele era acabar com a família conservadora, né? Com um padrão de família. Esse era o propósito dele, né? Destruir com esse padrão de família, acabar com isso, com o conceito de família, né? Então, olha o que aconteceu. Hoje ele está sendo acusado de pedofilia, de conversas, né? Que ele viu, né? Enfim, eu não quero nem... É uma coisa tão nojenta, é algo tão grave aqui que eu não quero nem dar detalhes. Ou seja, o propósito da vida dele era acabar com a família tradicional, é isso que estava escrito ali, acabar com a família tradicional, e olha o que ele comete, está acabando mesmo, né? Inclusive com a prática dele, vendo criança aí de 5, 6 anos nua e tendo prazer com isso, que é algo gravíssimo, algo grave, algo nojento isso. Olha a cosmovisão dele, onde está levando ele. Olha, a cidade está se tornando, a sociedade está se tornando o quê? Esquizofrênica. Olha o que está acontecendo. Estão querendo destruir esse conceito tradicional de família, né? Que na verdade é o cristianismo que defende, a palavra do Senhor que defende. Eles querem destruir. Parem para pensar onde essa destruição vai levar o homem, vai levar a sociedade. Pare para pensar nisso. Onde isso vai acabar? A gente vai ver mulheres casando com cachorro, homens casando com vaca, mulheres casando com homem invisível, mulheres casando consigo mesma, homem casando consigo mesmo. Vai ficar uma loucura. Tá entendendo? Vai ficar uma loucura. Né? Filhos não respeitando mais pai, lembrando que a Bíblia manda os filhos obedecerem aos pais. Não é só honrar, não. Efésios 6 fala primeiro, filhos, obedeçam os seus pais. Aí depois ele vem com o mandamento ali, né? Que é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe. Tá bem? Então, isso é a família tradicional. Esse é o conceito de família. Então, alguns ficam até irritados quando olham para uma família e vê ali uma mulher que respeita o marido, que se submete ao marido. Isso não significa que o marido não vai ouvir conselhos da mulher, não significa que não há amizade. Há amizade sim, há amizade profunda, companheirismo, tá bem? Mas a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher. Tá? Então, eles ficam zangados quando olham esse conceito de família, uma mulher que é respeitosa, que submete ao marido, um marido que ama muito sua esposa, os filhos que obedecem os pais, né? Os pais que amam os filhos, eles olham para essa família, eles têm ódio disso. Né? Eles dizem que isso é um mal da sociedade. Como é que pode? Então isso é uma coisa maligna, um ataque contra a família. Contra a família. Esse matrimônio é uma coisa sagrada, na verdade, isso é algo de Deus, entende? Quando deveriam olhar e ver ali está um padrão de família verdadeiro, ali tem uma família de verdade. Então é o que Pedro está defendendo aqui, ainda que o marido dela não fosse crente, sujeite-se ao seu marido, mulher. Ele está aconselhando ela, sujeite-se ao seu marido. Né? Então, seja respeitosa. Qual é o intuito? Você vai ganhar o seu marido. Esse é o intuito. Você vai ganhar o seu marido. Aqui não é uma promessa de que os maridos descrentes vão se converter. Não é uma promessa. Mas Pedro aqui ele está dando uma indicação. Na verdade, ele está dando uma orientação de algo que pode sim se concretizar. De o marido olhar a vida da mulher e então começar a se interessar pela fé e ver aquilo ali e ter um contato maior com a palavra do Senhor e então se converter. Né? Então tem relatos aí de pessoas que se converteram porque viram pessoas que pareciam ser um diabo na sociedade se convertendo. Então viram aquilo ali e falaram assim, como é que pode? Né? Então se interessar, ir para a igreja para ouvir a palavra do Senhor porque aquela pessoa se converteu. Existem essas coisas aqui. Então não é uma promessa.
Pedro também não está ensinando as mulheres cristãs a fazerem assim. Eu determino que meu marido vai se converter. Eu declaro que meu marido vai se converter. Eu declaro. Não, não adianta declarar, não adianta fazer um monte de coisa se a sua conduta não é uma conduta cristã. Né? Tem mulheres que ficam perturbando o marido o dia inteiro. É por isso que você não é abençoado, porque você não se converteu. É por isso que você não é isso, porque você não dá ouvido a Deus. Então, ou seja, aquilo ali vai criando mais raiva nele, mais distanciamento nele. Então, Pedro está dizendo que existe um momento em que as mulheres devem se calar e viver o evangelho em casa para que os maridos observem a vida delas. Então, glorifiquem a Deus e sejam ganhos, que se converta por isso. Então, Pedro aqui está instruindo essas mulheres que têm maridos descrentes, né? Tem marido descrente. Ele também não está dizendo para as meninas casarem com ímpios, não, tá? São pessoas que vieram do mundo, tá? Mas a mulher se converteu e o marido não. Não é para ela abandonar o marido. Então, a ideia é viver o evangelho em casa. Se ele ouviu a palavra e não se converteu, ora por ele. Apresenta o cristianismo ali com a vida. Né? Não fique perturbando ele, não fique enchendo a cabeça dele. Né? Vai para a igreja, vai para Jesus. É por isso que tu não presta. Para de ser assim. Isso vai criar mais raiva nele, do evangelho e de ti. Né? Então, viva o evangelho em casa, porque Pedro está dizendo, o apóstolo está dizendo, que é possível o marido ser ganho pela conduta da mulher. Por quê? Ele observa, é pela observação. Pela observação. Lembra que o ladrão da cruz ali, olhando para Cristo, quando ele defende Cristo, ele fala que ele não cometeu mal algum, ele está aqui pendurado. Ele observou aquilo ali. Cristo, esse homem não merece estar aqui. Ele é chamado de rei. É chamado de rei, aquilo despertou a curiosidade nele. Ele observou, eu e você, falando para o outro ladrão, a gente merece estar pendurado, mas esse homem não. Esse homem não. Aí é que ele diz, tu és rei. Então lembra de mim quando entrares no teu reino. Então ele observou, ele viu aquele homem inocente, né? Está escrito rei ali em cima, eu estou chamando ele de rei. Né? Quem é esse homem? Quem é ele? E ali a gente sabe, ele foi provavelmente. A gente sabe que aquele é obra do Espírito Santo no coração dele também. Então o Espírito Santo também trabalha através da conduta da mulher. Né? Então Pedro encerra, né? A conduta honesta e respeitosa de vocês. Ele encerra aqui o versículo 2 nessa parte. Né? É uma pena que muitas mulheres elas se convertem e elas se tornam verdadeiras inimigas do marido em casa. Verdadeiras inimigas só porque o marido é ímpio. Tá? Então, o foco da mulher cristã é ganhar o marido. O foco é esse. Se ele ouviu a palavra e não se convenceu ainda, calma, silencie-se. Aí, nesse caso, sim, feche um pouco a boca e viva mais o cristianismo em casa, porque pela observação esse marido pode ser ganho. Não é uma promessa, é um conselho de Pedro. Tanto que um teólogo alemão disse assim, não existe para a mulher que tiver marido incrédulo nenhuma promessa segura de que conquistará o marido. Na realidade, porém, foi-lhe indicado o caminho que precisa trilhar para, se possível, alcançar esse alvo através de sua conduta. Esse mesmo teólogo disse assim, ainda que os maridos não deem ouvidos às palavras da mulher, não deixarão de notar a vida delas. Eles estão notando vocês. Então, da mesma forma como Pedro tinha dito que os incrédulos estão observando a conduta dos cristãos, tá? Eles observando, eles serão silenciados ali, né? E Pedro fala do dia da visitação, como eu já preguei para vocês aqui. Do mesmo modo, as mulheres também precisam se comportar assim, tá? Então, hoje eu falei sobre as mulheres. Vai chegar uma hora que eu vou falar sobre os maridos, né? Mas eu quero encerrar aqui, pegando essa questão da submissão, do respeito, da mulher querer ganhar o marido também pela conduta, que isso é um conselho do apóstolo. Eu queria encerrar com uma outra fala desse teólogo alemão sobre família, né? E aqui, mais precisamente, da família cristã, tá bem? Lembrando que as mulheres, os homens e as mulheres têm papéis diferentes, mas em última instância eles são iguais diante de Deus, mas têm papéis diferentes. O homem ama a mulher, como Cristo amou a igreja, e a mulher se sujeita ao marido também em amor. Então ele diz assim, a natureza de homem e mulher, seu valor igual e sua diferença no modo de ser, se expressam na frase, o homem é o cabeça e a mulher
o coração da família. Então, seja prudente, ouça o conselho de Pedro, viva o evangelho dentro da sua casa. Tá? Não somente você que tem marido descrente, mas também aquelas que têm maridos crentes, né? Precisam continuar vivendo o evangelho dentro de casa. Não é algo fácil, mas é um conselho do apóstolo para as mulheres. Então, adotem esse princípio, peguem isso, mas façam isso por amor a Cristo. Façam isso por causa do Senhor, né? Lembrando que a gente tem um Deus nos céus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa instruir você na sua vida, no dia a dia. Tá? Lembrando vocês que a pregação da palavra não é somente aquilo que faz a gente arrepiar e saltar e correr. Não, a pregação da palavra é a viver para Deus no mundo caído. A viver para Deus numa casa que tem pessoas ainda caídas, longe do Evangelho. Então, a palavra de Deus serve para isso também, para instruir os nossos corações nessa caminhada. Então, que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa ter te edificado. Fica com Deus. Amém.